Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da Palavra de Deus. E hoje, respondendo a alguns irmãos, eu vou comentar e falar um pouco sobre o novenário, o que eu achei. Ele vai estar no aplicativo da Bíblia, algumas coisas que eu pesquisei sobre ele, que eu vou trazer aos irmãos. Mas antes de iniciarmos, não se esqueçam os pedidos de oração dos nossos irmãos, que possamos estar orando juntos aos nossos irmãos, para que Deus possa estar trabalhando na vida de cada um deles. Não se esqueça também de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, para que a gente consiga levar essa mensagem para mais pessoas. Então vamos lá, sem mais demoras. Sobre as músicas do novenário, o que eu achei, não deu para ouvir 600 músicas em alguns poucos dias. Eu vi, assim que lançou o novenário, eu vi lá, recebi a playlist no YouTube de todos os hinos lá, do 1 ao 100, do 100, 101 ao 200 e até o 600, assim. E aí eu ouvi algumas músicas, principalmente do 1 ao 100. Gostei de algumas, principalmente eu gostei que alguns hinos entraram, que eu gostava muito e não tinha no inário, como Maior Que Tudo. É uma das minhas músicas que eu mais gosto, me lembra bem o começo, quando entrei para a igreja, a gente cantava muito dentro da igreja, Maior Que Tudo, nos JAs, onde a gente tinha um grupo jovem. Então é um hino que me marca bastante a minha vida, então eu gostei dele estar lá. Mas eu vou comentar alguns detalhes que talvez nem todos saibam, que eu tive pesquisando, e algumas tristezas que eu tive com o novenário. Então vamos lá. Mudaram a letra de 227 hinos, mudaram algumas coisas. Alguns tiraram estrofe, alguns colocaram estrofe. Vaso Novo tirou estrofe. Não, Vaso Novo colocou estrofe. Teve alguns outros. Esqueci agora que colocou, mas é um hino conhecido. Colocou uma estrofe no final. Foram removidos 230 hinos do inário. 230 do que tinha antes, não tem mais. E alguns hinos muito conhecidos. O Rei Vem Vindo, Deus é Tão Bom, Satisfeito Estou com Cristo. Músicas que eu particularmente cantava bastante, algumas que eu cantava, mas que não eram tão conhecidas. Ó Eu Não Sei Senhor, 255, Terra de Belá, 363, Cidade de Ouro e Cristal, 560. Então foram muitas músicas tiradas do inário. Não sei o motivo, o critério que tiraram algumas músicas, mas algumas foram removidas, foram colocadas. Algumas músicas foram modificadas das que tinham lá, mudaram as letras. Algumas letras apenas, vamos dizer assim, deixaram elas mais fácil de entendimento. Então, Estavas Lá, eu não sei se mudaram essa música. Eu não vou saber todas as músicas que mudaram, mas é uma que vem na cabeça agora. Estavas Lá, que é o hino 60, não é 62, é Monte do Calvário no antigo. Estavas Lá, pode procurar no YouTube, Estavas Lá, que o irmão vai encontrar. Nessa música tem um trecho, ei-lo assim ferido, ou seja, vê-lo assim ferido, ver Jesus ferido. Pode ser que eles tenham atualizado algumas letras nesse sentido de deixar uma linguagem mais parecida com o que nós falamos hoje, não tão como se falava antigamente. E aí um ponto importante, os irmãos falam muito, então acho que vale a pena lermos, né? Eu vi alguns irmãos comentando que tem algumas músicas dançantes no inário. Eu ouvi, se eu não estou enganado, 10 ou 11 músicas do novenário. Das que eu ouvi, não tinha nenhuma que fosse, assim, claramente o meu desagrado. Algumas parece até que mudou um pouquinho o ritmo, mudou a melodia, o ritmo mesmo, né? Mudou um pouquinho, não muito, algumas das conhecidas já, principalmente do 1 ao 100, que foram as que eu mais escutei. Então algumas músicas mudaram sim algumas coisas. Vamos lá sobre... Nossa, já tem folha dobrada na minha Bíblia nova. Vamos lá, Salmo 150. Salmo 150. Vamos ler ele todo, são 6 versos. Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos atos, louvai-o segundo a sua excelente grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com som de saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de corda e órgão, louvai-o com os altos símbolos, louvai-o sobre os altissonantes símbolos. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor.
Louvai ao Senhor. Muitas pessoas são extremamente críticas ao uso de instrumentos de percussão, principalmente a bateria. O que eu acho disso? O salmo aqui nos mostra o tamborim, o saltério, eu não sei, o símbolo, o tamborim e o símbolo eu tenho certeza que são instrumentos de percussão que tem a batida. E nós vemos músicas que tem eles, músicas que não tem eles. Como eu devo reconhecer uma música que é feita para adoração cristã? Nada disso deve alterar de fato, deve mexer com o meu emocional, deve me estimular, músicas que estimulam. E aí um ponto importante. Alan, você gosta do uso de bateria? Depende de quem está tocando. Você tem que saber tocar uma bateria, você tem que saber tocar um carrom, qualquer instrumento que seja, você tem que saber tocar. Hoje não há instrução de música, as pessoas só chegam, bate tudo, guitarra. Você vai fazer um som que não é agradável, que não é um som apropriado para adoração. Então, eu e você devemos saber que todos os instrumentos podem ser usados para adoração? Sim, mas tem que saber usar. Não é porque está aquele instrumento que é uma música diabólica. Eu já ouvi alguns irmãos falando: ah, esse é um instrumento do diabo. Deus criou a música por si só. O diabo, aquele que caiu, ele era um regente no céu. Então ele sabe muito bem usar a música. Se eu e você não estudarmos a música profundamente, não buscarmos em Deus o conhecimento, não buscarmos de Deus como devemos utilizar os instrumentos, iremos fazer facilmente a vontade daquele que caiu e de que sabia muito de música no céu. Se eu e você acharmos que é por causa disso não é bom, ou por causa daquilo não é bom, ou por causa disso é bom, temos que fazer isso para agradar, vamos colocar então baterias e outras coisas para agradar os jovens, para trazer jovens para a igreja. Não, não é assim que se faz. É como eu devo agradar a Deus. Posso usar bateria? Sim, você sabe usar? Se você não sabe, os instrumentos de percussão, principalmente, se você não sabe usar, se você não tem o domínio sobre eles, é melhor não colocar, porque a probabilidade de você cair num erro e fazer uma adoração errada a Deus é muito grande. Pode se usar? Na minha visão, sim. Eu não vejo nada na Bíblia que vá contra isso, mas você tem que saber usar para fazer de fato uma música de adoração a Deus e não uma música que de fato agrade os seus ouvidos ou que faça a vontade de um ou de outro. E hoje nós vemos, infelizmente, a maioria das músicas do mundo cheia de instrumentos sendo usados de forma errada, e essas músicas grudam na cabeça, agitam a pessoa, aceleram o pensamento, aceleram a mente, estimulam, são dançantes, e aí essas coisas acabam sendo trazidas para a igreja, porque eu gosto lá fora e trago para dentro. Então, para ficar bem claro, sou contra? Não sou contra, desde que se saiba usar, e a maioria das pessoas não sabe usar. E aí vamos lá, o que mais tem as pessoas me cobrado, já me cobram antes já, porque o Inário no aplicativo não tem os números, e agora as pessoas me cobram ainda mais para colocar o novinário. Será que eu vou colocar o novinário? Eu vou ler um verso, um texto, e vou ler Espírito de Profecia para a gente entender, estudar. Marcos capítulo 9, verso 38 e 39. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, nós vimos uns que expulsavam demônios em teu nome, mas ele não nos segue, e nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe o proibais, porque não há homem que faça milagre em meu nome e possa lhe falar mal de mim. Jesus repreende aqueles discípulos, João e aqueles que estavam com ele, que eu não sei quais são aqui, porque eles repreenderam aqueles que estavam expulsando demônios no nome de Jesus. Jesus repreendeu porque eles estavam fazendo isso em nome de Jesus. Se eles estavam fazendo isso em nome de Jesus, de fato, não iria falar mal de Jesus. Desejados das Nações, capítulo 48. Pessoa alguma que se mostre de algum modo amiga de Cristo devia ser repelida.
Muitos havia que tinham sido profundamente movidos pelo caráter e obra de Cristo, e cujo coração se estava abrindo para ele com fé. E os discípulos que não podiam ler os motivos deviam ter cuidado em não desanimar essas almas. Quando Jesus não mais lhe achasse pessoalmente com eles e a obra fosse deixada em suas mãos, não deviam ceder a um espírito estreito, exclusivista, mas manifestar a larga simpatia que lhe tinham visto em seu mestre. Então, aqui é uma clara advertência, principalmente à Casa Publicadora Brasileira, a CPB. O aplicativo da Bíblia eu lancei ele assim que saiu a pandemia, que era uma coisa que eu já tinha na minha cabeça, uma Bíblia com inário. Depois eu coloquei lição, meditação, enfim, coloquei mais coisas. Mas, a princípio, quem viu as primeiras versões era uma Bíblia com inário. O aplicativo saiu do ar uma vez por conta dos advogados da CPB que foram lá no Google e falaram: eles estão usando material com direitos autorais. Eu recorri, o aplicativo voltou ao ar depois de 4, 5 meses. Deu nem um mês, a CPB foi lá, mandou tirar o aplicativo. Eu fui lá, recorri, depois de um mês voltou. Fiquei quase um ano sem o aplicativo. Fiquei uns 6 meses sem o aplicativo no ar, por causa dessas coisas da CPB e os advogados querendo tirar o aplicativo do ar porque continha o inário. Fora as ameaças por e-mail, que eu não deveria usar o inário, que isso, porque eles têm direito sobre o inário, tem isso e aquilo. E aí o que eu fiz? Tirei a numeração e não deixei na ordem que eles fizeram, porque isso sim é direito autoral deles. Agora as letras não é direito autoral porque são traduções de outras músicas. A melodia não é direito autoral deles porque já existia antes, a maioria inclusive em domínio público, assim como os livros da Ellen White estão em domínio público porque ela morreu. Então, o que acontece é que muitas vezes eu e você tentamos fazer algo para levar o evangelho, para ajudar as pessoas, para facilitar o acesso à palavra de Deus, para facilitar o acesso à mensagem de Deus, para facilitar a adoração das pessoas, e somos repreendidos por aqueles que se dizem como os discípulos e apóstolos de Deus, né? Porque estão ali à frente, estão guardando, né? Muitas pessoas têm repreensão porque os espírito de profecia que estão em domínio público, eles dizem que não, só eles que podem usar. Muitas pessoas, muitas bíblias, muitos aplicativos de inário já tiveram na loja, foram todos retirados porque a CPB foi em cima, porque não era para ter, não era para divulgar, porque eles têm o direito, eles querem fazer e vender algo novo. Será que nós deveríamos ter um novo inário? Eu vejo muito poder no inário que nós já tínhamos. Muitas pessoas, inclusive aqui, uma que eu conheci antes de vir morar na cidade que eu estou, que já foi expulsar vários demônios, e ele só levava o inário, cantava, louvava, e aí o demônio se afastava. Um inário poderoso, um inário bem forte. Inclusive um dos hinos que foi alterada a letra foi Castelo Forte, o hino 33 no inário antigo. No novo eu não sei a numeração, mas foi mudada a letra dele também. Então, o que acontece? Há muita coisa, infelizmente, dentro da igreja voltada e olhando para o dinheiro. Pessoas que querem vender mais. Você não vai vender um inário antigo que tem já na internet várias versões que já vendeu já. Você não vai comprar 3, 4 inários para só. Você compra um só. Eu tenho um que eu ganhei no JA. Então, você precisa vender, movimentar. Então você faz o quê? Faz um novo inário. Simples assim. Muda algumas coisas, muda algumas letras, tira um hino, coloca outro hino. E assim você movimenta, você vende mais. Quantas pessoas não estão falando novo inário, compraram novo inário, estão me pedindo um novo inário no aplicativo. E o porquê que eu não vou pôr o novo inário no aplicativo? Primeiro pela perseguição. Talvez no futuro eu até ponha, porque você colocar letras de músicas não é algo que é contra direito autoral nenhum. É letra de uma música. Então, mas por que eu não vou pôr nesse momento agora? Primeiro pela perseguição, que tirar o aplicativo do ar. Se tira o aplicativo do ar, os anúncios saem. E eu já estou 3 semanas desempregado e o aplicativo só se mantém por conta dos anúncios, por conta de uma ou outra pessoa que vão lá e doam através do aplicativo mesmo lá, fazem o Pix de R$1 para tirar os anúncios, e isso daí vai ajudando a manter o aplicativo no ar. Eu tenho um custo mensal de
quase R$100, varia por conta do dólar, o dólar está subindo, então vai ficar mais caro manter o aplicativo no ar, mas graças aos anúncios eu vou conseguir continuar mantendo o aplicativo do ar mesmo sem estar trabalhando. A ajuda dos Pix é muito pouco, até hoje não deu R$100, ou seja, eu não pagaria nem um mês, em 6 meses que eu coloquei essa função lá para você tirar os anúncios. Então, por que eu não vou pôr o novenário? Perseguição, e porque mais do que nunca o aplicativo não pode sair do ar para que ele se mantenha no ar, para que eu e você possamos continuar tendo a nossa comunhão, a nossa devoção, para que muitos irmãos possam baixar ao redor do mundo. Tem pessoas na China que conseguiram baixar o aplicativo, pessoas no Oriente Médio, ali a janela 1040, que conseguiram baixar o aplicativo, que usam o aplicativo, pessoas na África, não só em Angola e Moçambique, que são os países que mais tem, mas em outros países também, na Europa, em vários países. Nós temos aqui na América Latina também vários países que baixaram o aplicativo, ou seja, é um aplicativo que está no mundo todo. Se eu perder isso daí, muitas pessoas no mundo todo vão deixar de ter acesso à palavra de Deus, ter acesso aos vídeos aqui, a gente fazendo agora todos os dias o ano bíblico. Quantas pessoas que não agradecem porque podem ali estudar, tem as perguntas que me mandam, eu respondo. Então, tem, graças a Deus, ajudado muitas pessoas. Então, mais do que nunca, eu não posso perder o aplicativo do ar, não pode sair do ar. Então, peço aos irmãos que tiverem, orem pelo aplicativo para que ele continue no ar. Peço que os irmãos, se tiver aqui no canal, nos vídeos, compartilha, porque também o YouTube ajuda um pouquinho as pessoas a irem para o aplicativo, os anúncios lá, os anúncios aqui vão ajudando a manter o aplicativo no ar, para que eu e você possamos ter essa comunhão constante com Deus. Então, espero que ter respondido a pergunta, principalmente dos irmãos, vai colocar o novo aplicativo, ou o novo inário no aplicativo? Quando vai colocar? Não vou colocar, pelo menos por agora. Se eu colocar, vai ser mais pra frente, quando eu voltar a trabalhar, se Deus quiser, no momento que eu voltar a trabalhar. E vamos tentar evitar essa perseguição. Não é para ficar criticando o CPB, por mais críticas que mereça. Vamos buscar fazer cada um de nós a nossa parte. E deixar, inclusive, os irmãos que vêm aqui apontar o dedo falando que eu estou errado, que estou usando coisas com direitos autorais, que eu pesquisei bastante, estudei bastante essa questão do direito para não cometer nenhuma infração na lei referente a usar o inário aqui, porque se eu cometesse uma infração na lei, estaria indo contra os princípios de Deus de obedecer às leis. Então, tudo o que está no aplicativo está tudo bem certinho. A lição eu pego e traduzo lá de fora. Então, tudo para evitar qualquer problema com a lei, qualquer tipo de... Enfim, qualquer coisa que possa afastar ou dificultar o trabalho de Deus de levar a mensagem e facilitar para que mais pessoas possam ter acesso a isso o mais fácil possível, de preferência de graça, que possamos adorar o nosso Deus de graça, não precisa ficar pagando. Daqui a pouco vão cobrar a entrada na igreja, né, pra gente poder ir. Já tem gente vendendo já CDs na igreja depois do sábado. Então, enfim. Vamos encerrar por aqui. Se for com alguma dúvida sobre inário, sobre música, sobre essa questão de fazer e levar a obra, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. Pedidos de oração, deixa nos comentários. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, nos ajude a fazermos tudo o que for possível para levar a Tua mensagem, que nos ajude nos nossos meios que temos para pregar o Evangelho, e que o Senhor conduza para que a Tua palavra, Tua vontade seja feita sobre as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos, que sejamos instrumentos em Tuas mãos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Deus te abençoe.